Em 8 de setembro de 2009, a doutoranda de 24 anos Annie Lee é vista com vida pela última vez quando entra no departamento de farmacologia da Universidade Yale. Sabe-se que Annie entrou lá porque a câmera de vídeo na entrada do prédio a registrou exatamente às 9 horas da manhã. Quando Annie não volta para casa à noite, as pessoas começam a se preocupar. Será que ela teve um acidente? Será que algo aconteceu com ela no caminho do trabalho para casa? Para descobrir exatamente isso, eles querem verificar quando Annie realmente saiu do laboratório onde ela entrou pela manhã. Mas, para surpresa de todos, ela não aparece em nenhuma outra gravação de vídeo. Isso significa que ela ainda deve estar em algum lugar no prédio, mas não a encontram em lugar nenhum. Annie Marie Lee nasceu em 3 de julho de 1985 em uma pequena cidade chamada Placerville, no norte da Califórnia. Junto com seus irmãos Chris e Martin, sua irmã Amy e muitos primos, Annie cresceu na casa de seu tio e tia com seus pais Oan e Vivian Lee, em uma família vietnamita-americana muito unida. A família trabalhou duro para criar boas perspectivas para as crianças em crescimento, especialmente em termos de educação de alta qualidade. Annie é descrita por aqueles que a conheciam bem como uma pessoa alegre, extrovertida e, acima de tudo, extremamente bem-humorada, embora muitas vezes parecesse séria para as pessoas ao seu redor no dia a dia. Seu irmão Chris disse mais tarde sobre ela: nem sempre dava para perceber porque ela era tão pequena e delicada, mas ela tinha um lado bastante selvagem dentro dela. Acima de tudo, Annie era incrivelmente determinada e focada, o que já era claramente visível em seu primeiro ano na escola. Lá, e depois no ensino médio, ela demonstrou uma sede insaciável por conhecimento e alcançou resultados excepcionais. Ela frequentou a Union Minel em Eldorado e foi escolhida para fazer o discurso de formatura. Além disso, segundo seu anuário, ela era considerada a pessoa com mais chances de se tornar a próxima Einstein, e Annie se formou no ensino médio com notas excepcionais. Após sua formatura, Annie inicialmente queria ir para Princeton, mas seus planos mudaram e ela se mudou para Nova York, onde estudou biologia celular do desenvolvimento como matéria principal e antropologia médica como matéria secundária na Universidade de Rochester, antes de ser aceita em um programa de pós-graduação na Universidade Yale no outono de 2007, com seu doutorado em farmacologia, onde Annie pretendia se dedicar à pesquisa nas áreas de tratamento de diabetes e certos tipos de câncer. Gary Martin, gerente de um departamento de patologia onde Annie frequentemente trabalhava como voluntária, disse mais tarde sobre ela: quando Annie terminava suas tarefas diárias, ela pegava uma lâmina de microscópio, sentava-se ao lado de um de nossos patologistas e olhava através do microscópio para aprender. Sua motivação era a ciência. Ela estava interessada em biologia celular e em como todas essas coisas funcionavam em nível microscópico. Ela se encontrou neste trabalho, mas também nos divertíamos muito juntos e frequentemente brincávamos. Por exemplo, sobre como ela podia resolver cálculos mais rápido do que eu. Não é fácil ser chefe de alguém que é muito mais inteligente que você. Durante seu tempo na Universidade de Rochester, Annie conheceu seu grande amor. Jonathan Vidalski, de 24 anos, estudava em Nova York na mesma época que ela. Eles se conheceram através de amigos em comum e logo se tornaram inseparáveis. Jonathan, que trabalhava como doutorando em física aplicada e matemática na Columbia, e Annie, que trabalhava em Yale, se viam sempre que possível, apesar da distância e do fato de ambos serem muito focados em seu trabalho. Agora, no outono de 2009, os dois estavam mais felizes do que nunca e queriam construir um futuro juntos, começando com o casamento. Apenas alguns meses antes, Jonathan havia pedido Annie em casamento. Em 13 de setembro de 2009, eles planejavam se casar em Nova York. Mas nada disso aconteceria, pois apenas 5 dias antes de seu casamento planejado, Annie Lee desapareceria sem deixar rastros. Na manhã de 8 de setembro de 2009, uma quarta-feira, Annie Lee, de 24 anos, se dirige ao campus. Ela pega uma pequena bolsa, alguns documentos e seus livros, e vai para a universidade no ônibus do campus. Ao chegar lá, ela caminha os 10 minutos do estacionamento até o Sterling Hall of Medicine, onde Annie então entra em seu escritório e tem alguns papéis para resolver. Por volta das 9 horas, ela se dirige ao laboratório, deixando sua bolsa, carteira e telefone celular em seu escritório.
Ela pega seu cartão de identificação e faz o curto caminho até o edifício Amistad, onde fica seu laboratório. O edifício Amistad, que abriga, entre outros, o Programa de Biologia Vascular e Terapêutica e o Centro de Células-Tronco de Yale, é um dos edifícios mais vigiados do campus, equipado com mais de 70 câmeras de vídeo. Uma delas registra Anne entrando no edifício Amistad pouco depois das 9 horas e usando seu cartão de identificação para acessar o laboratório G13. Quase 4 horas se passam, então às 12 horas e 40 da tarde, de repente, o alarme de incêndio dispara no edifício Amistad. Nas câmeras de vigilância, mais tarde será possível ver centenas de funcionários saindo do prédio gradualmente, presumindo que havia um incêndio em algum lugar. No entanto, como só se descobriria mais tarde naquele dia, não era esse o caso. E como e por que o alarme foi acionado também não estava claro naquele momento. No entanto, pensava-se que Anne Lee, como todos os outros funcionários, havia deixado o prédio durante o alarme. Às 17 horas da tarde daquele 8 de setembro, as colegas de quarto de Anne, com quem ela morava em uma casa perto do campus, começam a ficar preocupadas. Normalmente, ela não ficava tanto tempo no laboratório e já era esperada em casa. No entanto, inicialmente, a preocupação não era tão grande a ponto de se sentirem compelidas a tomar alguma providência imediata. Talvez Anne tivesse feito algumas horas extras ou talvez tivesse um compromisso depois do trabalho. Mas quando, 2 horas depois, às 19 horas, ainda não tinham notícias dela nem a tinham visto, e ela não atendia seu celular há algum tempo, as preocupações aumentam. Para descobrir onde Anne poderia estar, suas colegas de quarto começam a ligar para colegas de trabalho, outros amigos e seus supervisores. Mas estranhamente, todas essas pessoas dizem unanimemente que não viram Anne naquele dia e nem ouviram nada dela. E mesmo Jonathan, seu noivo com quem ela deveria se casar em 5 dias, não tem ideia de onde ela poderia estar, pois também não teve notícias dela durante todo o dia. Quando Anne também não aparece para sua aula noturna, que era muito importante para ela e que ela nunca havia perdido, fica claro que algo deve ter acontecido com ela. Às 21 horas, a polícia do campus é informada e, depois de saber que Anne estava prestes a se casar no fim de semana seguinte, inicialmente pensaram que alguém poderia ter ficado com pés frios, ou seja, que Anne havia desaparecido voluntariamente e conscientemente não queria voltar para casa. No entanto, essa suposição é rapidamente descartada quando a polícia do campus inspeciona o escritório de Anne no edifício Sterling, ou seja, seu escritório na faculdade de medicina, onde ela ainda tinha resolvido algumas questões escritas pela manhã. Em sua mesa, encontram seu telefone, sua bolsa, sua carteira. E por que ela desapareceria voluntariamente e simplesmente deixaria essas coisas importantes em seu escritório? Os colegas no edifício Sterling, com quem agora também falam gradualmente, dizem que Anne normalmente sempre ia primeiro ao seu escritório e depois fazia o curto caminho até o laboratório no edifício Amistad para trabalhar lá. E é exatamente por isso que agora vão até o edifício Amistad para dar uma olhada. Mas Anne não está em seu laboratório, e depois que a polícia revista o prédio de cima a baixo, também não a encontram. Mesmo até o início da manhã seguinte, nenhum rastro de Anne é encontrado. Ela não aparece para trabalhar e não entrou em contato com ninguém. Na manhã seguinte, em 9 de setembro, a polícia do campus começa a analisar todas as câmeras de vigilância. Como já sabemos, Anne foi registrada entrando no edifício Amistad às 9 horas. A polícia do campus também sabe que houve um alarme de incêndio por volta do meio-dia, então verificam se Anne pode ser vista entre os muitos funcionários que saíram gradualmente após o alarme começar. Eles checam várias vezes para ter certeza de que não perderam Anne, que era muito pequena, 1,50 metros, e muito magra. Mas ela simplesmente não está lá. Mais precisamente, nenhuma das 70 câmeras dentro e ao redor do prédio registrou Anne novamente depois que ela entrou pela porta da frente às 9 horas. A conclusão lógica é que ela ainda deve estar lá dentro. Mesmo assim, embora ela não possa ser vista em nenhuma outra gravação das câmeras de segurança saindo do prédio, agora procuram por ela em todos os outros lugares, especialmente no campus. As lixeiras são examinadas minuciosamente, assim como outras partes dos edifícios e a área ao redor da universidade. O público também é envolvido na busca. A foto de Anne é exibida em grandes painéis luminosos em ruas e saídas,
e cartazes de busca são impressos e distribuídos por todo o campus e na cidade de New Haven. Jonathan, o noivo de Anne, também mobilizou muitos amigos e conhecidos de Nova York que agora participam da busca por ela. Na manhã de domingo, 5 dias após seu desaparecimento, e no mesmo dia em que Anne deveria ter usado um lindo vestido e caminhado até o altar, ainda não há sinal dela. Agentes do Departamento de Polícia do Estado de Connecticut se juntaram à polícia do campus e, juntos, decidem vasculhar o edifício Amistad centímetro por centímetro. A polícia do campus já havia feito isso nos dias anteriores, mas agora muito mais policiais envolvidos, e eles estão examinando este complexo de 12 mil metros quadrados porta a porta. Além disso, começam a procurar por pistas sob as placas móveis do teto, principalmente porque um dos policiais notou que uma das placas havia sido movida. E é exatamente ali que finalmente encontram uma primeira pista. Escondidas sob as placas do teto, encontram roupas ensanguentadas, incluindo uma meia que, como seria descoberto depois, pertencia a Anne Lee. Também encontraram junto com as roupas uma luva de borracha azul que também tinha manchas de sangue. Alguém deve ter colocado ou escondido as roupas e a luva lá em cima no teto. Além disso, no próprio laboratório de Anne, onde ela havia entrado naquela manhã e provavelmente trabalhou por algum tempo, também encontram uma mancha de sangue, embora só encontrem depois de usar luminol, já que alguém aparentemente tentou limpar esse sangue no laboratório de Anne. Enquanto a busca por ela continua nessas áreas do prédio após essas descobertas, vários policiais entram no porão por volta das 16 horas. De uma das salas do porão vem um cheiro que eles conhecem muito bem, é o cheiro de decomposição. A sala é agora vasculhada de cima a baixo, cães farejadores de cadáveres são usados, e finalmente encontram o corpo da Anne Lee, de 24 anos, atrás de uma grande caixa de metal de fusíveis que ainda não estava completamente instalada e atrás da qual já havia uma cavidade na parede para a instalação planejada. Anne estava vestindo as roupas que normalmente usava quando entrava em seu laboratório, seu jaleco branco e luvas, quando a encontraram nesta cavidade, mas só estava usando uma meia. Lembremos que a outra foi encontrada com manchas de sangue escondida acima das placas do teto. Como Anne tinha apenas 1,50 metros de altura e era muito magra, foi possível escondê-la naquela cavidade, mas deve-se notar que durante a autópsia também descobriram que muitos ossos em seu corpo estavam quebrados, o que significa que quem a colocou lá deve ter agido com extrema brutalidade. O exame médico legal realizado um dia depois determinou que a causa da morte de Anne Lee foi estrangulamento. Além disso, sua clavícula e osso da mandíbula estavam quebrados. Esses dois ossos, segundo a suposição do médico legista, quebraram antes de sua morte. Quando foi encontrada, Anne ainda estava usando seu jaleco de laboratório, mas sua blusa e sutiã haviam sido empurrados para cima, e ela não estava mais usando sua roupa íntima. Esta havia sido removida e usada para amarrar seus tornozelos juntos. Esperma foi encontrado no corpo de Anne, e além disso, DNA estranho foi encontrado em suas roupas que ainda vestia e no próprio corpo. Para os investigadores, após encontrar o corpo de Anne, ficou claro o seguinte: quem fez isso a Anne deve ter tido, assim como ela, um cartão de identificação, um chamado Yale Card, que permitiria acesso às várias áreas dentro do edifício Amistad. Isso porque tanto para entrar no laboratório quanto nas salas onde encontraram as roupas ensanguentadas e outras evidências, é necessário usar um Yale Card. Isso significa que estão procurando, com quase certeza, por alguém que, como Anne, trabalhou neste edifício Amistad. E depois que essa informação se espalhou, pode-se imaginar que o horror, que já era grande o suficiente devido ao fato de como Anne Lee foi encontrada morta, só aumentou. O problema que surge agora na busca por um possível perpetrador é que nos últimos 5 dias em que Anne estava desaparecida, as operações no edifício Amistad continuaram normalmente. Claro, procuraram por ela no prédio e em todos os lugares fora dele, mas não a encontraram, e do ponto de vista da polícia, isso foi tratado como um caso de pessoa desaparecida e não como um caso de homicídio, porque não sabiam onde Anne estava. Consequentemente, o local onde ela foi vista pela última vez não foi protegido ou isolado de nenhuma forma. As operações continuaram normalmente. Centenas de funcionários entraram neste enorme complexo e trabalharam lá nos últimos 5 dias. Isso significa que esses ambientes podem ser descritos como qualquer coisa, menos limpos para uma investigação forense.
O sistema de computador que registra o uso dos vários cartões Yale ID também não ajuda inicialmente, já que centenas de pessoas usaram seus cartões ID neste complexo de edifícios durante 5 dias. Além disso, embora houvesse mais de 70 câmeras instaladas em diferentes partes do exterior do edifício Amistad, não havia nenhuma no interior. Isso significa que simplesmente não é possível rastrear para onde Annie foi exatamente ou quanto tempo ela ficou em cada lugar depois de entrar pela porta da frente às 9 horas da manhã. Tudo o que se sabe é que ela estava em seu laboratório porque vestiu as roupas apropriadas para isso e provavelmente trabalhou lá por algum tempo. No entanto, nas horas seguintes até o alarme de incêndio às 12h40, a polícia suspeita que ela deve ter sido atacada por alguém em seu laboratório, pois foi lá que encontraram uma mancha de sangue que, embora tenha sido limpa, pôde ser recuperada e foi identificada como sendo sangue de Annie Lee. Isso significa que alguém a atacou em seu laboratório, ferindo-a a ponto de sangrar, mas a questão é: o que aconteceu depois? Ela deve ter sido levada de alguma forma do laboratório até o subsolo. Isso por si só já é uma ideia inconcebível, em plena luz do dia, em um prédio cheio de pessoas, no campus de uma das maiores universidades dos Estados Unidos. É exatamente por isso que as investigações nas horas e dias seguintes após encontrarem Annie no subsolo se concentram nas pessoas que estavam com ela no edifício Amistad na manhã de 8 de setembro. Um desses indivíduos, na opinião da polícia, deve ter sido o assassino. No entanto, há muitas pessoas para interrogar, e a polícia acaba tendo sorte quando um dos funcionários se aproxima voluntariamente dos investigadores. Raymond Clark, de 24 anos, embora não fosse estudante da universidade, estava empregado no edifício Amistad. Ele trabalhou em vários laboratórios dentro do prédio como técnico de pesquisa, incluindo o laboratório onde Annie Lee trabalhava. Então ele a conhecia, e agora Raymond Clark se coloca generosamente à disposição da polícia e aparentemente fornece informações importantes que, em sua opinião, poderiam ajudar na investigação. No entanto, logo fica claro que tudo o que este jovem está dizendo à polícia é simplesmente inventado. Isso começa com o fato, e é aí que ele começa a se contradizer, de que Raymond Clark afirma saber exatamente por que Annie Lee não foi vista em nenhuma outra gravação de vídeo. Ele diz que Annie já havia deixado o prédio antes do alarme de incêndio às 12h40 e que ele a viu fazendo isso. No entanto, como mencionado, a polícia já havia verificado todo o material de vídeo de todas as câmeras e Annie não foi vista em nenhuma gravação exceto no início da manhã às 9 horas. Então, quando Raymond Clark diz que sim, ela saiu do prédio antes do alarme de incêndio, isso deveria ter sido visto nas câmeras, o que não aconteceu. Isso significa que ele está mentindo, e a questão é: por quê? E quando alguém se coloca em primeiro plano nas investigações sem ser perguntado e tenta ser excessivamente prestativo na resolução do caso, isso é sempre algo muito suspeito e frequentemente indica que essa pessoa pode estar diretamente envolvida no crime. E é exatamente isso que Raymond Clark está tentando fazer de maneira muito insistente. Além disso, ele também tentou desviar a polícia para uma pista falsa ao afirmar saber exatamente por que Annie não aparece nas gravações das câmeras de vigilância, e por isso ele se torna ainda mais interessante para os investigadores. Mas quem é esse Raymond Clark? O ex-atleta estrela e quarterback do ensino médio é descrito por pessoas que o conheciam bem como um homem bastante quieto mas amigável. Após se formar no ensino médio, ele decide trabalhar em vez de ir para a faculdade e encontra um emprego como assistente técnico nos laboratórios do edifício Amistad, graças ao seu cunhado, o marido de sua irmã, que já estava empregado lá. Seus colegas descrevem Raymond como alguém que simplesmente fazia seu trabalho, e ele parecia realmente gostar dele. Ele chegava pontualmente de manhã e nunca causou grandes problemas. Em setembro de 2009, onde estamos agora, Raymond estava em um relacionamento há alguns anos com sua namorada Jennifer. Eles moravam em um grande apartamento em New Haven, tinham acabado de comprar um cachorro e faziam planos para um futuro juntos. No entanto, mesmo que tudo isso pareça bastante normal e comum, aparentemente havia outro lado de Raymond Clark que a polícia descobriria durante outros interrogatórios com pessoas de seu círculo. Por exemplo, Raymond era supostamente extremamente controlador. Tudo tinha que ser feito do jeito que ele queria. Com seus colegas de trabalho, ele frequentemente demonstrava uma atitude muito meticulosa e condescendente,
criticando-os quando não faziam as coisas exatamente como ele achava apropriado. Raymond também não hesitava em ameaçar pessoas ao seu redor quando estas, em sua opinião, saíam da linha ou não queriam seguir as regras que ele estabelecia. Quando uma ex-namorada do ensino médio quis terminar com ele primeiro enviou mensagens ameaçadoras, depois a perseguiu e até se tornou violento quando ela se recusou a voltar para ele. E agora, após o assassinato de Annie Lee, é justamente este Raymond Clark, que tem um histórico de comportamento violento e controlador, especialmente em relação a mulheres, que parece estar interessado de maneira suspeita no trabalho investigativo da polícia neste caso e ainda dá dicas que são claramente inventadas. Durante investigações adicionais nas horas e dias seguintes sobre Raymond Clark, também fica claro que na manhã de 8 de setembro, durante o período em que Annie deve ter desaparecido, ele usou seu Yale Card, seu cartão de identificação, várias vezes para entrar no laboratório G13, o laboratório de Annie. Raymond Clark é agora preso pela polícia e interrogado extensivamente. O que chama a atenção imediatamente são os arranhões em seu rosto e braços. Quando questionado sobre isso, Raymond afirma que os arranhões foram causados por seu gato. No entanto, como não apenas o teste do detector de mentiras, que ele não passará, mas principalmente a análise das evidências forenses do corpo de Annie Lee mostrarão, Raymond também não está dizendo a verdade aqui. Pois não apenas o uso incomum de seu Yale Card em 8 de setembro mostra que ele se moveu pelo prédio de uma maneira completamente diferente do que normalmente fazia, mas agora também se descobre que o DNA estranho encontrado no corpo de Annie e em sua roupa íntima pertence inequivocamente a Raymond Clark. Então ele a matou. Mas por que ele cometeu este crime e como exatamente aconteceu? Depois de ser preso e acusado de assassinato de Annie Lee em 17 de setembro de 2009, Raymond Clark inicialmente permanece em silêncio sobre estas questões, apesar de ser confrontado com todas as evidências e provas que já tem contra ele. Mas graças a investigações policiais adicionais intensivas, mesmo sem a declaração de Raymond, surge uma imagem relativamente clara do que aconteceu nas primeiras horas da manhã de 8 de setembro no laboratório. No telefone celular de Annie, que lembramos ela havia deixado em sua mesa no escritório pela manhã, a polícia encontrará uma mensagem de Raymond Clark. Raymond havia enviado uma mensagem de texto para Annie muito cedo naquela manhã pedindo que ela viesse ao laboratório mais cedo que o normal porque ele tinha algo para discutir com ela. Posteriormente, através de interrogatórios com testemunhas, descobriu-se que Raymond e Annie já haviam entrado em conflito algumas vezes antes porque, na opinião de Raymond, Annie não mantinha seu local de trabalho saudável e limpo o suficiente. Mais especificamente, Annie não mantinha as gaiolas dos camundongos no laboratório tão limpas quanto Raymond aparentemente exigia. Naquela manhã, suspeita-se que ele pediu que ela viesse ao laboratório muito provavelmente para discutir essa situação, pois como eu já havia mencionado antes, Raymond era muito controlador, pedante e também muito invasivo quando se tratava de seguir as regras, ou melhor, suas regras. E quando alguém não seguia suas regras, ele podia rapidamente se tornar barulhento e agressivo. E como o passado mostrou, também violento. Annie entra no edifício Amistad às 9 horas e provavelmente vai direto para seu laboratório. A análise posterior de seu Yale ID mostra que ela entrou lá. Muito provavelmente, ela logo encontrou Raymond lá, cujo cartão ID também foi usado para entrar no laboratório. Mas a questão é, o que aconteceu depois? A mensagem que Raymond escreveu para Annie mostra que ele queria discutir algo com ela naquela manhã. E o fato de que os dois tiveram desentendimentos no passado, especialmente por parte de Raymond em relação a Annie, leva à conclusão, pelo menos aos olhos da promotoria, que algo deve ter acontecido neste laboratório que fez com que Raymond atacasse Annie brutalmente, batendo nela tão violentamente que quebrou sua clavícula e também seu maxilar. Pode-se presumir que após esses golpes massivos que ela sofreu, Annie inicialmente perdeu a consciência ou pelo menos não estava em condições de se levantar e fugir de Raymond para fora do laboratório. Para removê-la sem correr o risco de ser descoberto por outros estudantes ou qualquer outra pessoa no prédio, Raymond ativa o alarme de incêndio, que naturalmente faz com que o prédio seja esvaziado rapidamente quando todos correm para fora. Raymond aproveita esta oportunidade e pega um grande carrinho de metal, coloca Annie na parte inferior e a leva para o subsolo. Ao chegar lá, suspeita-se que Annie acordou. Talvez ela tenha se mexido, tentado se levantar. Provavelmente começou a gritar porque ficou com muito medo, e então Raymond a estrangulou.
Usando seu cartão ID, Raymond aparentemente abriu várias salas no subsolo, muito provavelmente, suspeita-se, para descobrir qual sala seria mais adequada para esconder Anne. E ele eventualmente entrou na sala onde seu corpo foi encontrado mais tarde naquela cavidade na parede. Ele então remove sua roupa íntima, amarra seus pés juntos com ela, empurra seu sutiã para cima, deixa seu esperma e seu DNA em seu corpo e a coloca naquela cavidade, reposicionando a caixa de metal na frente para que ela não seja descoberta. Ele esconde roupas ensanguentadas, incluindo uma meia que provavelmente escorregou de seu pé durante o ataque, sob as placas do teto no andar superior. Pode-se especular que ele escondeu esses itens lá para removê-los discretamente do prédio mais tarde, descartá-los e assim por diante. Não se sabe exatamente, mas ele provavelmente achou mais seguro guardar essas coisas e escondê-las lá em cima primeiro. E então Raymond Clark sai do prédio como todos os outros naquela hora. Ele é visto saindo enquanto o alarme de incêndio ainda está soando, e depois se afasta um pouco do campus. Há também uma gravação dele sentado em uma escada, e pode-se ver como ele pressiona as mãos contra o rosto e permanece sentado assim por um longo tempo. Nesta gravação já era evidente que ele aparentemente estava tendo um problema. As evidências e provas neste caso apontam claramente que Raymond Clark matou Anne Lee na manhã de 8 de setembro. Seu DNA estava no corpo dela. Seu DNA estava nas roupas ensanguentadas que ele escondeu no teto. Os registros de seu Yale Card também mostraram como ele se moveu pelo prédio e quando exatamente saiu do prédio. O fato de que ele tentou se envolver nas investigações sem ter sido perguntado, e também o fato de que mentiu ao fazê-lo, além disso, mostram que ele tentou desviar as coisas em outra direção. Após sua prisão, Raymond Clark é levado para o Instituto Correcional Dougley, uma prisão de segurança máxima em Connecticut, onde permanecerá até 2010. Em sua primeira aparição no tribunal em 26 de janeiro de 2010, ele se declara inocente. No entanto, esta posição muda ao longo do ano seguinte conforme seu julgamento por assassinato se aproxima. E isso é, claro, pura especulação da minha parte, mas posso imaginar que os advogados de Raymond o aconselharam a repensar essa declaração de inocência, dadas as evidências que a promotoria tinha. E parece que eles pensaram sobre isso, pois no final houve um acordo que Raymond aceitou. Ele se declara culpado de assassinato e agressão sexual contra Anne Lee e recebe uma sentença de prisão de 44 anos. Isso significa que, se houver alguma chance, ele só poderá esperar ser libertado da prisão em 2053. Um local de trabalho que, aos olhos de Raymond Clark, não estava sendo mantido limpo o suficiente por Anne Lee. Este foi aparentemente seu motivo para brutalmente matar esta jovem de 24 anos e roubar seu futuro. É difícil de imaginar. Como ninguém além de Anne e Raymond estava presente no laboratório naquela manhã, só se pode especular sobre o curso exato dos eventos ou como Raymond chegou a atacar Anne. O que se sabe é que houve tensões entre os dois no passado, especialmente da parte de Raymond em relação a Anne. E também se sabe que ele não lidava bem quando outras pessoas não seguiam as regras que ele estabelecia. Algum detalhe levou Raymond a atacar Anne, batendo nela tão forte que quebrou seu maxilar e sua clavícula, e o que finalmente o levou a levá-la para o subsolo, estrangulá-la e fazer o que fez com ela. Simplesmente não se sabe porque ele nunca falou sobre seu motivo.